Olá, quinto ano, boa tarde para vocês. E hoje, mais um diazinho de aula. Nós iremos para a aula de quê, De história, certo? Vocês coloquem a fardinha, vão para um canto bem bacana, tirem os objetos e vamos tirar o livro didático na página 95. Vou voltar um pouquinho, tá? Eu já trabalhei esse conteúdo e vou falar só um pouquinho sobre ele, que é a Constituição de 1988, não é isso? Que ela aconteceu em 15 de novembro de 1986 e a população escolheu por voto direto governadores, senadores e deputados, certo? E aí, os congressistas, senadores e deputados eleitos naquele ano tinham uma importante missão: elaborar a nova Constituição do Brasil. Assim, era o 1º de fevereiro de 1987, foram iniciados os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, composta de 559 congressistas, e presidia pelo deputado Ulisses Guimarães. Em 5 de outubro de 1988, foi publicada a nova Constituição Brasileira, que também ficou conhecida como Constituição Cidadã, né? Também foi através de Ulisses Guimarães. A Constituição também promoveu mudanças no território nacional. Os antigos territórios do Amapá e de Roraima passaram a ser estados. O arquipélago de Fernando Noronha foi incorporado no estado do Pernambuco e criou-se um novo estado, Tocantins, desmembrado de Goiás, certo? Então, isso foi na Constituição de 1988, através de Ulisses Guimarães. Foi ele que fez isso. E ele morreu em um acidente de helicóptero. E até hoje ninguém encontrou o corpo dele, certo? Na página 96, teve uma atividade para vocês realizarem. Qual foi o resultado da campanha direta já? Em sua opinião, a campanha pelas eleições diretas foi importante? Justifique. Quem escolheu o presidente nas eleições de 1985? Aí depois vocês vão observar os mapas. E aí vocês vão ler a A e a B para trabalhar com os mapas. Circule no mapa atual os estados que surgiram em 1988. Qual foi a causa da mudança que você observou no mapa? Na página 97, vai começar as eleições de 1989 e o governo Collor. Vamos acompanhar comigo? Em novembro de 1989, milhões de brasileiros foram às urnas escolher o presidente do país. A última eleição direta para presidente havia ocorrido em 1960. As eleições aconteceram em 2 turnos. Os 2 candidatos mais votados no primeiro turno, Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. Disputando o segundo turno, Collor venceu em dezembro de 1989 e tomou posse em 15 de março de 1990. Um dia depois de tomar posse, o presidente instituiu o Plano Brasil Novo, mais conhecido como Plano Collor. Com esse plano, a moeda nacional voltou a ser o cruzeiro, os preços e salários foram paralisados e as contas da poupança de todos os brasileiros foram bloqueados. Isso gerou muita insatisfação popular. Além disso, denúncias do envolvimento do presidente em esquema de corrupção causaram revolta na população. Assim, em setembro de 1992, a Câmara dos Deputados votou o afastamento de Collor, enquanto o Senado julgava o pedido de impeachment contra ele. Durante as investigações das denúncias, jovens do Brasil foram às ruas, pintaram o fim do mandato de Collor. Esses jovens pintaram o rosto para expressar seu descontentamento e por isso ficaram conhecidos como caras pintadas. Então, quando foi em 1989, surgiram, milhões de brasileiros foram às urnas escolher. Então, tinha 2 candidatos à presidência do Brasil, que era Fernando
Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que é Lula e Collor. E o que aconteceu? Houve o segundo turno, porque todos os dois tiveram votos quase um próximo ao outro. Então teve o segundo turno. E o segundo turno, quem ganhou foi Collor. Mas aí, o processo de Collor já começou desagradando o brasileiro no terceiro ou segundo dia de mandato dele. Quando ele venceu, que ele tomou posse em 15 de março, ele logo instituiu um plano no Brasil, né? Além desse plano, mudou a moeda, voltou para o Cruzeiro, né? Que Fernando Henrique tinha mudado. Então ele voltou a deixar o dinheiro no Cruzeiro. E aí o que é que ele fez? A inflação começou a ficar muito alta e o que é que ele pegou e fez? Congelou o salário, né? Os preços das mercadorias, e aquelas pessoas que tinham dinheirinho na caixa guardado, na Caixa Econômica Federal, ele bloqueou. Ninguém podia mexer no dinheiro, certo? E aí, além disso, depois houve um envolvimento dele em esquema na corrupção, né? E aí foi quando as pessoas, os brasileiros, entraram com ação dentro da Câmara dos Deputados, que no Senado, e pedindo um afastamento de Collor enquanto o Senado julgava o pedido de impeachment dele, porque a população brasileira não queria mais ele na presidência. E aí houve o julgamento dele, né? E aí os jovens que fizeram o maior movimento, eles ficaram conhecidos como os caras pintadas, certo? Que foi uma revolução muito grande na política brasileira, isso. Também vocês vão encontrar dentro do texto o glossário, que são palavras desconhecidas. Ah, professora, eu encontrei mais palavras desconhecidas nesse texto. Não tem problema. Vão lá, busquem para o conhecimento de vocês, certo? Aí tem corrupção, uso de práticas ilegais para conseguir vantagens, como receber dinheiro ou conseguir algum cargo. Impeachment, em português, significa impedimento, processo político criminal instalado no Congresso Nacional para apurar denúncias de crime grave no exercício de funções de altos cargos. Então ele, né, novo, sem experiência de política, se envolveu com tudo isso. Mas graças a Deus tiraram ele do poder, certo? Na página 98, por causa das diversas tensões políticas geradas em seu governo, Fernando Collor renunciou à presidência, que foi assumida pelo vice-presidente Itamar Franco. No governo de Itamar Franco, foi criado um novo plano econômico, chefiado pelo ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, o Plano Real. Criou uma nova moeda, o real, ao contrário dos projetos anteriores. O Plano Real obteve sucesso na redução da inflação. Com isso, o poder de compra da população aumentou. Então, a salvação do Brasil depois disso foi quem? Fernando Henrique, que criou uma nova moeda, que foi o real, né? Então, houve tudo isso porque quem ficou no lugar de Fernando Collor foi Itamar Franco, né? Que era o vice dele. Depois vocês vão fazer uma atividade. Embaixo tem 1, 2 e 3. E a primeira é o quê? Pesquise as moedas utilizadas no Brasil ao longo da história. Escolha 2, traga as imagens e informações delas para mostrar aos colegas e ao professor. Isso aqui, esse trabalho falando sobre o dinheiro e a moeda, a gente já trabalhou lá em matemática, tá? Então não precisa vocês fazerem. Procure em jornais, revista ou internet notícias sobre o tema corrupção. Selecione 2 delas e escreva em seu caderno. Os títulos das notícias pesquisadas por você e onde essas notícias foram publicadas. Agora a forma em grupo, não. Então vocês vão fazer o quê? Vocês vão procurar em jornais, revista ou lá na internet notícias sobre o tema corrupção. Vocês registram no caderno de vocês. Vocês tiram o caderno de história, coloquem lá o nome da escola, Natal, e aí vocês vão dar uma pesquisada e selecionar 2 delas.
os títulos das notícias pesquisadas por você e onde essas notícias foram publicadas. Então, realize as atividades. Se tiver alguma atrasada, também façam.